nós estamos recebendo aqui na Rádio Independente a Sofia Maia, ela que é a representante de Lajeado, foi a representante de Lajeado e também do Estado na Conferência Nacional do Meio Ambiente que aconteceu em Brasília entre os dias 4 e 9 de maio. A Sofia, que tem apenas 17 anos, foi a delegada eleita mais nova do país nessa conferência e participou desse momento com o tema central emergência climática e o desafio da transformação ecológica, e vai contar um pouco mais para a gente, Sofia, como se deu essa sua participação, como foi feito o trâmite aqui no município também, e depois a gente amplia nas pautas que foram debatidas lá. Boa tarde e bem-vinda à programação da Rádio Independente. Boa tarde, gente. Agradeço muito o convite de vocês. Então, sobre a conferência, ela inicia dentro do próprio município. São elaboradas conferências municipais ou intermunicipais, que foi o nosso caso, organizada pela ANVAT, a Associação de Municípios do Vale do Taquari, que promoveu, então, a primeira conferência intermunicipal do meio ambiente. Nessa conferência, nós já elaboramos algumas propostas, tivemos palestras e foram eleitos delegados para ir participar da etapa estadual, que aconteceu em Porto Alegre depois. Então, é uma conferência que ela vai indo do micro para o macro, né? Vai se ampliando para que a gente consiga levar as vozes da nossa população local, as nossas necessidades enquanto município, depois quanto estado e depois a nível nacional, que foi o caso. Na parte estadual, nós tivemos também a parte de palestras e elaboração das propostas que já tinham sido enviadas pelos municípios. E aí, nesse momento, aconteceu a votação, então, para os delegados a nível nacional. Foram eleitos 36 delegados no Rio Grande do Sul e também tiveram as conferências livres, que elas são organizadas à parte. E ali foram eleitos um número a mais de delegados também aqui no Rio Grande do Sul. Bom, com esse tema aqui, imagino que vocês tenham falado bastante sobre o que aconteceu, né, em setembro, especialmente em maio de 2024, setembro de 2023, as enchentes, o que está por vir, se teremos outras enchentes desse porte, o que temos que fazer também para mudar esse cenário aí em termos de meio ambiente, né? Com certeza. O evento, ele teve, então, como foi comentado, como tema central as emergências climáticas. E visto tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, as conferências elas tinham o objetivo de elaborar políticas públicas que envolviam 5 eixos. Era ele adaptação e preparo para desastres, mitigação, justiça climática, educação ambiental e transformação ecológica. Então, nesses temas, o que aconteceu aqui está bem contemplado, né? E foi um grande debate, né? Porque faz um ano, semana passada, então, eu estava em Brasília, na conferência, e estava fechando exatamente um ano das nossas enchentes históricas. Então, para além de tudo, foi também muito simbólico estar lá, levando as pautas do nosso vale exatamente um ano. E vem também a necessidade da criação de políticas públicas efetivas, né? Projetos de leis a nível municipal, estadual. Quais os próximos passos a partir de agora, Sofia? Você já esteve na Câmara de Vereadores, né? Entregou um material para os vereadores também, pretende se reunir com alguém do Executivo também, para que isso não fique apenas na conferência, né? E que a gente tenha evoluções também a partir desse encontro. Exatamente. A ideia, então, é que a gente volte dessa conferência, claro, com o objetivo de criar projetos de leis a nível federal, mas que a gente consiga trazer isso como um resultado de volta para o município. Que essas propostas que foram elaboradas possam seguir como um guia do que a gente pode aplicar nos municípios diretamente, que vai impactar de forma mais precisa a nossa comunidade, né? Então, agora, eu fiz o processo de entregar para os vereadores, os líderes de bancada, pretendo ter reuniões com o Executivo para a gente elaborar e também visar as próximas conferências. E, né, tudo isso com o objetivo de criar políticas públicas efetivas a nível de município mesmo. São quantas as propostas? As propostas priorizadas foram 104. 104. E aí é todas para todas as regiões ou é para cada região específica? Porque não digo nem cada estado, mas se a gente pegar por estado, o Brasil tem muitas diferenças em relação ao que nós temos aqui e o que tem lá no norte. Se pegar dentro do estado, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem diferenças bastante consideráveis, né? Como é que ficou? Exatamente. Por a gente entender que cada estado, cada região, cada município tem a sua particularidade, essas propostas, como elas foram elaboradas, pensadas a nível federal, elas acabam sendo generalistas. A gente conseguindo trazer isso para perto, aproximar, a gente consegue adaptar cada uma delas e estruturar propostas que façam sentido para a nossa região, né?
Teria algum exemplo para citar para Lajeado ou para o Vale que daria para aplicar na prática? Bom, eu particularmente trabalhei no eixo de educação ambiental. E com certeza é um eixo muito transversal, né? Ele perpassa por todos os outros, mas eu acredito que a criação de algum núcleo, que foi uma proposta que eu trabalhei, por isso vou citar aqui, ou de agentes comunitários, que da mesma forma que um agente de saúde passa nas casas, a gente possa ter isso com a educação ambiental e conscientizar, primeiramente, a nossa sociedade sobre o que aconteceu, o que vai vir a acontecer, a gente não pode mais negar isso, né? E então, eu visualizo muito essa parte da educação comunitária, né? Não somente dentro das escolas. Claro que tu ainda não se encontrou com ninguém do executivo, né? Mas pela recepção que teve dos vereadores e por esse trabalho que é feito, tu acredita que realmente vai ter, os municípios vão abraçar essas propostas, vão dar seguimento a isso? Acredito que sim. Todos os vereadores foram muito abertos, acolheram com muito carinho as propostas. E eu acho que é primeiramente necessário, né, a gente criar uma frente ampla que venha a debater o meio ambiente aqui na nossa região, por todas as nossas particularidades. Então, eu espero que sim, e eu acredito que isso vá ser acatado pelos municípios, justamente pela necessidade e importância, né? Bom, é um trabalho que ele é bem lento, né? Tem muita discussão, mas como a Gabriela falou aqui, bom que saia da teoria, que saia de dentro de uma conferência, seja em Brasília ou aqui na nossa região mesmo, e que vire realidade. Essa questão da conscientização desse trabalho, na prática, seria o quê? A entrega de panfletos, as pessoas recebendo esse material, daqui a pouco recolhendo o seu lixo de forma diferente, separando, ajudando, porque a gente está com problemas de recolhimento de lixo em Lajeado especificamente, mas a gente vê também que muitas pessoas pouco se importam, não separam o lixo, ou jogam o lixo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso tudo atrapalha, né? Então, é importante o ser humano fazer a parte dele, não esperar apenas os órgãos, né? Seja de nível municipal, estadual ou federal. Então, respondendo a tua pergunta, sim e não. Pode ser com a entrega de panfletos, mas eu acho que a educação ambiental ela precisa ir muito além disso. A gente precisa primeiro sensibilizar as pessoas ao tema e a gente precisa que elas aprendam de verdade. A educação ambiental, ela está sendo pautada nas escolas desde a década de 60. Então, se a chave fosse tu passar uma educação assim que é linear, que é limitada, as coisas já teriam mudado hoje, porque quem foi criança na década de 60 hoje já é adulto. Então, sim e não, a gente pode, claro, fazer esse papel, mas eu acho que a educação ela tem que ser mais profunda e, principalmente, mais acessível. As pessoas precisam separar o lixo, por exemplo, porque elas entendem de verdade a importância disso. E não porque alguém diz que é certo ou que é errado, ou porque elas viram num panfletinho que elas nem ligaram. E eu acho que o ser humano ele consegue comunicar isso, sendo de forma direta, por exemplo, com a criação de agentes comunitários de educação ambiental. Que fariam esse trabalho de passar essa informação, como tu usou os agentes de saúde como exemplo, né? Seria um trabalho parecido. E poderia ser, por exemplo, a criação de hortas na casa das pessoas. Vai lá e ensina a plantar um alimento que vai impactar o bolso dessa pessoa, que vai fazer uma diferença mais concreta na vida dela. Porque, às vezes, eu imagino que seja difícil tu visualizar o porquê é tão importante tu separar o lixo na tua casa. Ai, mas nem todo mundo separa, não vou separar também. Mas aí, se é alguma coisa que impacta diretamente na tua vida, ou que tu entende de verdade o porquê disso está acontecendo, de todo o processo, eu acho que é algo que se torna mais possível de se tornar realidade. E como tu falou, com certeza, é sempre um trabalho de formiguinha. Tá bom, Sofia foi a participante mais jovem do Brasil. Isso aí. 17 anos você tem, é isso? Tenho 17 e já está anos. engajada assim com a causa e vai seguir nessa luta. Com certeza. Trabalha na Univates, é isso, né, Sofia? Trabalho na Univates no laboratório de paleobotânica. E é estudante ainda? Sou estudante de ensino médio, estou no terceiro ano. Uhum. E é importante ter uma frente jovem organizada. Lá na conferência mesmo a gente articulou um grupo de 100 jovens representando todos os estados do Brasil. Um grupo muito forte e diverso. No total foram quantos participantes? Tinha em torno de 1.500 delegados. E do Rio Grande do Sul eram 36, isso? Tiveram mais porque a gente conseguiu enviar nossos delegados suplentes e também os da Conferência Livre. Pelo que eu me lembro, a gente estava em torno de 60 pessoas lá. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Nem todos como delegados oficiais.
Tá certo, Sofia. Obrigado por ter vindo até aqui. Parabéns pelo teu engajamento, né? Pela tua já disponibilidade tão nova, né? De já estar em Brasília representando. Sucesso para ti nesses projetos também. Muito obrigada pela oportunidade. Sofia Maia, ela representante então de Lajeado na Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, a representante mais jovem de todos os que estiveram lá em Brasília e que debateram sobre a emergência climática e o desafio da transformação ecológica. Agora 13h49, 27 graus e 4 décimos é a temperatura.